Deus ama os quebrantados de coração. Deus ama aquele que tem o coração humilde, o coração inclinado para Deus. Então, nesse exato momento, se você diz assim: eu estou quebrantado de coração, o meu coração está quebrantado, ou seja, meu coração está sensível à voz de Deus. Então, se você quebrantar o teu coração e for sensível à voz de Deus, for sensível à voz do Criador, você vai conseguir ouvir a voz dele e ele vai falar claramente no teu coração. Qual é a vontade dele? Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir amar, você vai conseguir ser feliz, você vai conseguir ter o domínio da sua mente, você vai conseguir frear a sua língua, você vai conseguir frear a sua língua. A Bíblia fala que aquele homem que é capaz de frear a língua, esse homem domina uma cidade. Então, se você conseguir frear a sua língua, quebrantar o seu coração, ser humilde, Deus se inclina para ouvir a tua oração. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. E é por isso que muita gente não tem sido atendida. Por isso que muita gente, grava isso, por isso que muitas das vezes a sua oração, não só a sua, porque eu também faço parte disso, não só a sua oração, mas quanto a minha oração, a nossa oração, muitas das vezes não é atendida por conta do orgulho. Deus resiste ao orgulhoso. Grava isso. Deus resiste ao orgulhoso. Não é o diabo que está lutando contra essa pessoa. Não é o inferno que está lutando contra essa pessoa. Claro que Deus observa, o diabo observa o orgulho e vê que a pessoa é orgulhosa e trabalha em cima disso. Mas o principal que você não consegue chamar atenção é de Deus, por conta do orgulho. Deus resiste ao soberbo. Grava isso que está escrito na palavra. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Imagina o próprio Deus resistindo à tua oração. Já não é nem o diabo agindo mais. Tem pessoa que é tão orgulhosa que nem o diabo já não está agindo mais. Quem está agindo é o próprio Deus, não permitindo com que ela saia daquela situação. Mas se você fizer o oposto, se você ser quebrantado do coração, ser humilde à voz de Deus, você vence o diabo, você vence todo o inferno, você vence todo o mal que te aflige. Não só os demônios, você vence a si mesmo, você vence os problemas que você enfrenta na vida profissional, na vida social, no servir, no intelectual. Se você vence o seu próprio orgulho, você que é pai, você que é mãe, você consegue alcançar o seu filho melhor, você consegue ensinar melhor, você consegue aprender melhor, você consegue se desenvolver melhor, você consegue ser o melhor profissional, o melhor pai, o melhor empresário, o melhor gestor, o melhor administrador. Tudo acontece quando você vence o orgulho. Além de vencer os demônios, você vence a si mesmo. E além de vencer a si mesmo, você chama a atenção de Deus. Deus, ele atende rapidamente, no estalar de dedos, aos humildes, às pessoas que se arrependem, às pessoas que abrem mão do orgulho e aprende com um Deus Altíssimo. Ela põe Deus em primeiro lugar. É óbvio que o ser humano, vou ser sincero, o ser humano por si só, ele é coberto de soberba. O ser humano, por si só, ele é coberto de soberba. Por quê? Por conta da desobediência. Ele nasceu para ser imagem e semelhança de Deus, para ser alguém humilde, aprender, desenvolver, crescer, evoluir, usar da inteligência, da sabedoria, da experiência, do conhecimento. Ele nasceu para isso, para prosperar, para crescer em todos os sentidos. Só que, quando Adão e Eva pecaram, veio por conta o que? O orgulho. Quando o Lúcifer também, quando o mal caiu nessa terra,
Ele trouxe consigo o orgulho. E o orgulho, esse orgulho que ele tinha, o orgulho que o diabo tinha, ele transferiu esse orgulho para o ser humano. Ele transferiu esse orgulho para o ser humano. E como quebrar esse orgulho? Somente a gente estando aos pés do Senhor Jesus. Para quebrar esse orgulho, despedaçar esse orgulho e nós chamarmos a atenção de Deus. Nós chamarmos a atenção de Deus. O que falta para você é chamar a atenção de Deus. Não só com as nossas orações, mas com a nossa atitude e com a nossa humildade de reconhecer que não somos nada, que precisamos da presença dele. Reconhecer que temos que aprender todos os dias, que não somos dono da verdade, que não sabemos de tudo. A gente está sempre aprendendo algo novo, sempre desenvolvendo, sempre aprendendo algo diferente. Então Deus ama aquele que está quebrantado de coração. Porque o quebrantado de coração consegue ouvir a voz de Deus claramente. Consegue ouvir a voz de Deus claramente. Deu para entender? Foi assim que eu consegui criar vários livros. Foi assim que eu consegui lançar vários livros. Foi assim que eu aprendi a dar uma palestra, dar uma mentoria, dar um ensinamento, a guiar uma pessoa, orientar, dar uma sacada diferente. Foi sabendo ouvir a voz de Deus. Também sabendo ouvir as pessoas mais experientes. Se você tiver quebrantado de coração, você vai aprender. Se você tiver quebrantado de coração, você vai conseguir ser uma pessoa que tem um nível de desenvolvimento muito grande. Se você for quebrantado de coração, você vai ser um melhor pai, um melhor profissional, um melhor filho, um melhor amigo. Se você souber dar ouvido à voz da razão, à voz do entendimento, à voz do conselho, do bom conselho, que é a voz de Deus. Que Deus, ele é o espírito do conselho, o espírito da sabedoria, o espírito de fortaleza, o espírito do Senhor, o espírito do temor, espírito da bondade, espírito do amor, espírito do domínio próprio. Então Deus, ele é o autor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Mas você vai ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa sabedoria, quando você tiver com o coração quebrantado. Se você tiver com o coração ensinável, você vai desenvolver. Mas se você tiver com o coração endurecido, com o coração duro, esse coração de pedra não vai deixar de você desenvolver. Esse coração orgulhoso, esse coração de pedra, esse coração vaidoso, esse coração enganador, não vai deixar você desenvolver. Então, esteja com o coração ensinável. Peça para Deus o coração segundo ao coração dele, que você vai ver você desenvolver de uma maneira extraordinária, de uma maneira épica, de uma maneira surpreendente. Muitos não desenvolvem de uma maneira surpreendente por conta do orgulho. Então, eu, sinceramente com você, sendo sincero com você, eu estou em constante desenvolvimento e tenho muitas coisas para aprender ainda. Tenho bastante coisa para ensinar para você. Isso é claro, com certeza, porque Deus me dá a sabedoria para isso. Mas eu tenho muitas coisas a aprender. E a gente vai aprendendo todos os dias, a gente aprende uma coisa nova. Todos os dias a gente aprende algo diferente. E é isso que é o brilho da vida. Isso que é o brilho que Deus trouxe para cada um de nós, que nós podemos desenvolver. Nós podemos desenvolver. Um exemplo, os anjos são perfeitos. Eles não desenvolvem porque eles são perfeitos. Mas o ser humano, ele desenvolve. E Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, se você andar na presença de Deus, você vai receber a perfeição de Deus, o aperfeiçoamento
vem do céu. Você vai se desenvolver, você vai ser uma pessoa, cada dia uma pessoa melhor. Cada dia você vai desenvolver cada vez mais e mais e mais. Deu para você entender? Então, a perfeição que era para ser dada para aquele anjo cheio de luz que caiu, essa perfeição vem para você. A Bíblia chama ele, que ele era, né, o sinete da perfeição. Agora essa perfeição Deus deu para o ser humano. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, seja humilde, seja quebrantado do meu coração, que você vai refletir a minha imagem. Então Jesus falou assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê a perfeição. Como ele andava com o Pai, ele se entregava ao Pai, o coração dele era quebrantado ao Pai, o Deus Pai, quem refletia? O Pai, a perfeição. Por isso que Deus falou: anda na minha presença e ser perfeito. Um forte abraço para vocês. Até a próxima vídeo.